Eu não vou fazer isso porque eu não sou tão boa assim, sabe? Eu comecei, sei lá, anteontem, mas eu não sou boa o suficiente, então eu não vou fazer. Essa ideia, essa vontade que eu tenho, esse desejo, esse projeto, eu vou deixar de lado porque eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, e piriri, e pororó, e a gente vai colocando um monte de obstáculo na frente das coisas que a gente quer fazer, na frente dos nossos desejos, daqueles desejos genuínos que vêm da nossa criança, porque a gente não é boa o suficiente. E aí a gente quer se comparar com pessoas que fazem aquilo há, sei lá, 15 anos, 20 anos, achando que aquela pessoa nasceu sabendo, que aquela pessoa nasceu boa daquele jeito. E a verdade é que ninguém nasce pronto e especialista em alguma coisa. As coisas, elas levam tempo. E qualquer ideia, qualquer desejo, qualquer projeto que a gente queira desenvolver, primeiro você vai precisar ter muita paciência com você e com o tempo das coisas amadurecerem. Segundo, você vai precisar ter muita persistência e estudar e melhorar e ir atrás e buscar mais conhecimento, mais estudo, mais prática, para você aos poucos ir se tornando tão boa quanto uma pessoa que faz aquilo há um tempo similar ao que você faz. E o terceiro é que a gente não pode se enganar achando que primeiro a gente se especializa e depois a gente põe em prática. Porque se ambas as coisas não estiverem acontecendo juntas, você está só acumulando conhecimento, ou você também está só patinando, né? Só fazendo sem melhorar, sem estudar, sem aprender. Loba maravilhosa, eu sou Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a colocarem o seu brilho no mundo sendo elas mesmas, sem medo de desagradar. Aliás, o medinho, não? Ele pega a gente por tantos lugares e um deles é esse. A gente achar que a gente não é boa o suficiente para fazer uma coisa que a gente morre de vontade de fazer. Sabe? Sabe aquele desejo que você tem, que você fala assim, putz, eu queria muito fazer isso aqui. É um desejo genuíno, um desejo que vem lá da nossa criança, sabe? Vem lá do nosso coração. Eu vou compartilhar uma história com vocês para colocar aqui a mensagem que eu quero trazer. Mas recentemente, vocês estão acompanhando aqui que eu comecei a cantar. E isso veio de uma forma muito genuína da minha criança. Quando eu era adolescente, eu fazia aulas de violão. E eu gostava pra caramba. Eu tocava muito violão. Só que eu também gostava de cantar. Eu ia pra escola cantando, voltava cantando. Eu adorava cantar. Mas a vida foi acontecendo, eu fui deixando isso de lado. E recentemente, depois que eu tive o meu filho, isso voltou. Esse desejo voltou. E eu senti uma coisa assim, muito forte querendo sair, se expressar. E aí eu comecei o podcast e tô voltando a cantar, tô voltando a tocar violão. E eu tinha muito forte no meu coração de que ou você nasce sabendo fazer aquilo, ou você não nasceu para aquilo. E aí, quando eu fui conversar com os meus professores, tanto de violão como de canto, que são pessoas que fazem isso desde a infância, assim, sabe? Há 15 anos, há 20 anos fazendo isso, só eles olharam pra mim, deram risada e falaram, não, você aprende, tem técnica, tem estudo, tem um conhecimento por detrás, então, se você não tá fazendo ainda daquele jeito que você gostaria de fazer, é que você precisa aprender mais, você precisa treinar, você precisa repetir, e assim como tudo na nossa vida. Só que a gente muitas vezes coloca um obstáculo na frente, achando que, não, eu quero, sei lá, começar esse empreendimento, eu quero começar um projeto, eu quero começar isso aqui, mas eu não sou tão boa assim, então eu não vou fazer. E a gente esquece, ou melhor, a gente apaga da nossa memória que ninguém nasce sabendo alguma coisa. A gente precisa desenvolver aquilo. Só que aí aqui existe uma ponte que não adianta eu só estudar e também não adianta eu só praticar. Eu preciso encontrar uma harmonia entre essas duas coisas. Que eu acho que esse, particularmente, assim, da minha experiência, é um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta
quando a gente quer fazer alguma coisa. Porque ou a gente fica se enganando e só estudando e só ali nessa parte mais teórica e a gente não coloca em prática, ou a gente só vai praticando, mas a gente não se coloca na posição de aprender, sabe? Na posição de sentar e aprender com alguém que sabe mais do que eu. Porque tem coisas que a gente vai aprender sozinha, tem coisas que a vida vai nos ensinar, mas tem coisa que é muito mais fácil a gente aprender com alguém que já sabe, com alguém que já viveu, com alguém que já fez. Por exemplo, agora eu vou abrir um grupo de leitura do livro das Mulheres com os Lobos. Tá aqui, gente, olha ele atrás de mim. Vou abrir no final desse mês. Quem tiver interesse, é clicar aqui no link da descrição, tá? E aí, muitas mulheres falam assim pra mim, Bia, esse é um livro muito difícil de ler. E realmente ele é muito difícil. Eu precisei ler ele 3 vezes pra eu entender. Tô indo pra 4ª leitura do livro. E agora eu entendo ele com muito mais profundidade. Então é muito mais fácil. Você que tem interesse de fazer esse caminho, essa iniciação à mulher selvagem com uma pessoa que já passou por aquilo ali, que já fez aquilo ali, do que você sozinha ir desbravando aquele território. E assim é para tudo na nossa vida. Mas o mais gostoso da gente também se colocar nessa posição de aprendiz, de aprender com pessoas que já fazem aquilo, que já trilharam aquele caminho, é exatamente a gente voltar a ser criança e também a gente se colocar nessa troca com outras pessoas. Porque, gente, convenhamos, agora que a tecnologia, na velocidade que isso aqui tá crescendo, a gente tá perdendo muito contato umas com as outras, assim, sabe? As pessoas. E isso faz uma falta danada, porque existe uma troca, uma energia que é trocada entre você e a outra pessoa quando você tá ali com ela. E isso é muito, muito valioso e muito favorável para o nosso processo de crescimento e de aprendizagem. Porque uma coisa é você aprender de um lugar gravado, de uma IA, de uma tecnologia, outra coisa é você sentar com um ser humano e se colocar para aprender ali com aquela pessoa. Porque essa troca, essa conexão, não tem nada no mundo que substitua isso. É algo único. E quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero dar vida a um projeto, a uma ideia, algo que eu quero fazer, isso também vai fazer parte do processo. Eu trocando com uma pessoa e uma pessoa trocando comigo também, sabe? Então, esse episódio aqui de hoje é exatamente para a gente derrubar essas barreiras que a gente coloca entre nós e aquilo que a gente deseja, entre os nossos projetos, as nossas ideias, a nossa força de ir lá e conquistar o que a gente deseja conquistar, sabe? Esses desejos genuínos que vêm da nossa criança, querendo se expressar, querendo fazer alguma coisa. Muito provavelmente o teu propósito de vida, aquilo que você veio cumprir, tá conectado com isso, porque o nosso inconsciente, a nossa criança vem do nosso inconsciente, ele é muito inteligente. Então, se um determinado desejo, uma vontade vem para você, você agarra ela, você abraça ela, você escuta ela, ainda mais quando aquilo vem com muita força, com uma força que, como que eu vou explicar para vocês? É como se você visse assim, você olhasse para sua vida e fala, poxa, eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer isso aqui, porque o que mais que eu vou perder, né? Eu já tô com 30 anos, 40 anos, 50 anos, então eu vou fazer isso aqui. Escuta essas vontades que vêm com muita força, porque a nossa tendência inicial é ignorar isso, é suprimir isso, é reprimir isso. Mas se a gente ouve isso e dá voz para isso, dá vazão para isso, você vai perceber que uma energia diferente começa a entrar na tua vida. Algo de bom começa a vibrar em você. É como se agora você se sentisse viva. É como se fazendo isso você recuperasse a sua vitalidade, a sua integridade enquanto pessoa. Então esse episódio é exatamente para a gente encarar esses obstáculos que a gente põe na nossa frente, que não tem fundamento nenhum, e para a gente derrubar eles,
Se você tem alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, mas você não consegue, então esse aqui é um convite. Vai, começa, dá o primeiro passo. Eu gravei aqui os vídeos para vocês cantando, se vocês olharem aqui na página tem alguns, e depois eu fui atrás de melhorar, e estou indo atrás de melhorar. Então primeiro você começa, depois você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, você vai investindo naquilo ali. E assim a gente vai construindo coisas muito bonitas na nossa vida. Quem tiver interesse de entrar para o grupo de leitura das mulheres que correm com os lobos, clica aqui no link que está previsto para a gente começar no final desse mês, tá bom? E eu espero vocês, loba maravilhosa, bora colocar nosso brilho no mundo.